Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de uma pesquisa que foi feita pela Veja e por uma empresa chamada Nexus sobre a presença nas redes sociais, que detectou que o governo Lula melhorou nas redes sociais, né? Olha que coisa curiosa, só que melhorou devido ao uso de robôs, né? Muito investimento do Sidônio, aquilo que a gente imaginava que eles iriam fazer, né? É muito curioso, porque a esquerda ficou esse tempo todo gritando que não, porque a direita tem um gabinete do ódio, que eles pagam robôs para fazer as coisas na internet, coisa e tal, e era tudo mentira, porque não tem isso na direita. Agora a esquerda está fazendo exatamente isso, né? E o mais engraçado que eu vou falar para vocês, eles estão achando que isso vai melhorar a posição deles em termos de pesquisa, em termos de popularidade, e não vai. Porque essa ideia de que meramente mencionar ponto de fala na rede social não é o que convence as pessoas. Vamos entender esse caso aqui, porque é bem interessante essa pesquisa, por mais que seja uma pesquisa furada, tá? Essa notícia foi sugerida por GDO e os incels magníficos, é o que eu falo para vocês, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Pesquisa exclusiva mostra batalha nas redes entre governo e oposição ainda mais acirrada. Então o que eles estão colocando é o seguinte, se você olhar aqui, ó, na lista que eles colocam aqui dos partidos políticos, você tem uma distinção muito clara entre partidos novos e partidos que estão na rede social e partidos que não estão. Então, na visão dessa empresa Nexus, o PT é o que tem a maior participação nas redes sociais, com os melhores resultados, né? Lembra que isso daqui não quer dizer nada, esse número aqui é um número é um indicador que eles calcularam lá nessa empresa de presença social, né? Então o PT tá com um número ótimo aqui. Por quê? Porque tá usando robô pra caramba, a verdade é essa, né? Aí depois tem o PL com 54 aqui, não sei que 54 o que é isso daqui. Depois vem o Novo, impressionante o Novo, embora seja um partido novo na política brasileira e um partido pequeno, ele tem uma importância significativa, né? Uma importância muito grande. E depois o PSOL tá aqui também, ou seja, se você entender que o Novo tá para o PL, tal como o PSOL tá para o PT, no final das contas esses quatro primeiros aqui mostram realmente o que é, digamos, os partidos que estão na internet. Os partidos que são discutidos na internet. E depois vem a galera toda de partidos que já ficaram no passado, né, que não tem muita presença na internet, que são partidos mais tradicionais, né? Mesmo o União Progressista aqui, caramba, o União Progressista, o símbolo deles é uma mãozinha, né? Caramba, que coisa horrível, meu amigo. Mas enfim. De qualquer forma, a União Progressistas é um partido que é formado de partidos tradicionais, né? O Democratas e também o União Brasil, que por sua vez vem do PSL e do PDS, né? Enfim, partidos muito antigos aí, partidos que têm já uma estrutura mais tradicional no Brasil, que não tem presença na rede social, né? Bom, uma coisa que eles colocam aqui, que eu acho que é importante realmente, eles falam que as redes sociais são a nova área, a nova arena política do mundo. Nisso eu concordo com eles, tá? E isso é para a tristeza da esquerda, porque na arena política anterior, que eram nas televisões, né, nos jornais e televisões, eles ganhavam com muita facilidade. Aliás, foi esse o planejamento gramsciano deles, né, de fazer o Gramsci lá na Itália, que previu esse negócio, de, pô, vamos tomar poder nos jornais e televisões e coisa e tal, para justamente fazer o comunismo acontecer, né? Enfim, aqui ó, essa recuperação do Lula, né? Aqui ó, levantamento aponta que Lula melhorou sua posição na disputa, segundo adversários, às custas de investimento milionários e uso de robôs. É exatamente isso que aconteceu. E o pior, é o que eu falo sempre para vocês, não comprem impulsionamento inorgânico, tá? Se você quer crescer o seu canal, se você quer crescer a sua participação nas redes sociais, pode parecer muito tentador você comprar impulsionamento, né? Porque, né, você dá um gás na sua rede, né? Dá um gás nas suas contas. Só que qual que é o problema desse tipo de coisa? Eu vou dar o exemplo do YouTube, mas esse exemplo vale para qualquer canal, para qualquer tipo de rede social. Se você compra impulsionamento aqui no YouTube, né, você tem um monte de gente que vai lá e se inscreve no seu canal. E você chega a 1 milhão de inscritos no seu canal, beleza. Só que o que o algoritmo faz? O algoritmo oferece o seu vídeo para esse 1 milhão de inscritos no seu canal ou para as pessoas ligadas a isso, e praticamente ninguém clica no seu canal. Por quê? Porque é tudo inorgânico, é tudo gente que clicou que na verdade você comprou, são robôs, não são pessoas reais.
Aí o que o algoritmo fala? Pô, esse vídeo é uma merda, esse vídeo eu ofereci para o pessoal que teoricamente gostou dos outros vídeos dele e não quis ver esse vídeo. Então você acaba tendo menos visualização naquele vídeo. Entendeu o problema? Quando você tem... É melhor você crescer organicamente, por quê? Porque justamente você tem uma equiparação do algoritmo. O algoritmo ele oferece os vídeos, as pessoas de fato se interagem com aquele vídeo. Ao contrário, se oferece o vídeo e a pessoa não interage, porque é um robô, né, acaba contando negativo para o canal, né, acaba contando como uma coisa ruim. Esse exemplo que eu dei é do YouTube, porque evidentemente é o canal que eu estou mais acostumado, eu faço meus vídeos para o YouTube. Mas isso vale para todos os demais canais, todos eles têm mecanismos para detectar se aquele vídeo ou se aquela postagem que você fez é uma postagem que agradou o seu público ou não agradou o seu público. Se ela agradou o seu público, eles vão mostrar para mais pessoas. Se ela não agradou os seus públicos, eles não vão mostrar tanto assim. Então, o que pode parecer muito bacana, você botar dinheiro para, né, ter muito clique, muita interação com a sua postagem, muita coisa e tal, pode acabar sendo um tiro no pé mais adiante, porque o algoritmo vai começar, pô, mas aquela vez esse cara botava uma postagem e tinha like pra caramba. Agora não tá tendo tanto like assim, é porque não gostaram dessa postagem, aí oferece menos aquela postagem. Enfim, aqui, ó, essa recuperação do Lula, segundo eles estão dizendo, cuja sustentabilidade será colocada à prova nos próximos meses. Então repara como é que eles já colocam aqui bem claro que eles sabem que esse troço tá estranho, né? Esse negócio do Lula tá ganhando nas redes sociais, isso é lorota, né? Foi capturado um levantamento feito pela Nexus e coisa e tal, realizado com base de análise da internet entre janeiro e julho, e mostra que neste período Lula liderou o ranking de relevância nas redes sociais, compostos por 11 nomes cotados para concorrer no Palácio do Planalto. Curiosamente, se essa pesquisa foi feita entre janeiro e julho, Bolsonaro estava livre ainda, estava interagindo nas redes sociais, né? E, no entanto, eles não consideraram o nome do Bolsonaro. Por que eles não consideraram o nome do Bolsonaro? Porque é lógico que Bolsonaro ficaria na frente do Lula. Então eles tiraram o nome do Bolsonaro dessa pesquisa. O velho truque. Eles compararam com o Eduardo Bolsonaro. Não, porque o Eduardo Bolsonaro, porque agora que o Bolsonaro não está mais, é o Eduardo Bolsonaro. Vamos comparar com o Eduardo Bolsonaro. E não tem nada contra o Eduardo Bolsonaro, tem uma presença muito bacana nas redes e coisa e tal, mas vamos combinar. Não é o Bolsonaro. Todo mundo sabe que o Bolsonaro está muito além do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro. Então, assim, esse foi o truquezinho que eles usaram. Não, porque o Lula é o número 1. Cadê o Bolsonaro? O Bolsonaro a gente tirou porque ele tá preso. Peraí, mas aqui vocês fizeram a pesquisa de janeiro a julho. Ele não estava preso nessa época, né? Mas, enfim, vocês entenderam, né? Aqui, a partir dos dados colhidos, o sistema atribuiu uma nota de 0 a 100 a cada presidenciável. Somando todos os resultados das 5 plataformas, Lula ficou em primeiro lugar com 79,76 pontos. Parabéns, Lula, faz o L. Seguido pelo Eduardo Bolsonaro. Cadê o Bolsonaro? Onde é que está o Bolsonaro aqui? Cadê o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro ficaria na frente do Lula. Então não, então tira o Bolsonaro. Né? Não, mas o Bolsonaro está preso. Não, mas ele estava livre nessa época que vocês fizeram a pesquisa. Podia ter feito a pesquisa com ele. Pô, que negócio é esse, né? Enfim, aqui, ó, depois do Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas, o Fernando Haddad e a Michele Bolsonaro. Inelegível. Aqui, ó, inelegível e condenado pelo STF a 27 anos, não sei o que lá, isso era questão dizendo não, porque é pena, inelegível pelos crimes de não sei o que lá. Jair Bolsonaro não foi considerado na elaboração da lista. Bolsonaro ganhava do Lula e tiraram fora. Calma, galera, calma que isso vai se resolver. Vai chegar a 26, a história vai ser outra. Tá aqui, ó. Presidente Lula lidera em 2 das 5 redes sociais analisadas, TikTok e Instagram, e aparece em segundo nas demais. Suas mensagens destacam temas como povo, soberania, democracia e justiça tributária. Que mensagens do Lula? O Lula não usa celular, o Lula não tem mensagem nenhuma dele. É a mensagem do Sidônio, da equipe do Lula. E isso é um outro problema das redes sociais. O pessoal acha que você fazer a publicação e você ter uma equipe que faz publicação para você é a mesma coisa. Não é. Não é não. Na rede social é muito importante a autenticidade, você se mostrar como uma pessoa, um ser humano, porque a verdade é que tá cheio de robô por aí, né? Então você se mostrar como um ser humano, até com erro, até fazer merda de vez em quando, não tem problema não, faz parte da coisa, né? E isso é muito importante. O Lula não tem isso. As mensagens do Lula são todas mensagens da equipe do Lula, a equipe do Sidônio lá com muito robôs, né? E ele lidera em 2 redes, a TikTok e Instagram. TikTok, lógico, por conta da amizade dele com a China, Instagram porque é justamente a rede social do pessoal que não liga para política, né? A verdade é essa, o Instagram é uma rede que tem muito pouca coisa de política no final das contas, né?
Aqui, ó, nas demais ocupa a segunda colocação. O presidente, portanto, tem uma atuação abrangente e consistente. Não é o que acontece com os rivais. O Tarcísio de Freitas aparece bem na média, mas só figura entre os 3 primeiros colocados no TikTok, no qual aparece na vice-liderança com 39 mil pontos, né? 39,27 pontos. Muito atrás do Lula, com 98,78 no TikTok. É lógico, porque o TikTok, de novo, né, está sendo favorecido o Lula aqui, né? Aqui, ó, o Flávio Bolsonaro tem a atuação consistente em diferentes plataformas, destacando-se no Instagram, com o número de postagens e engajamento. Como o irmão defende o pai e ataca o poder judiciário, né? E aqui no final eles falam aqui, ó, 3 redes sociais onde a influência de Eduardo Bolsonaro supera a de Lula. Então, nas outras 3 redes sociais, o Eduardo Bolsonaro ganha do Lula. Então, repara que eles estão falando aqui, ó, não porque o Lula tem uma atuação consistente, ele ganha em 2 de 3 do Eduardo Bolsonaro. Não é do Bolsonaro, porque o Bolsonaro eles tiraram fora, porque eles não têm coragem. Se botasse o Bolsonaro, ganhava de todas em tudo, né? Não tinha nenhuma chance pro Lula. Aí eles tiraram o Jair Bolsonaro, tiraram o Bolsonaro pai, e botaram o Eduardo, e mesmo o Eduardo Bolsonaro ganha em 3 das 5 plataformas, e ganha nas mais importantes. Olha só as plataformas que ele ganha. Ele ganha no YouTube, aqui ó, o Eduardo Bolsonaro ganha no X, no YouTube e no Facebook. O Facebook, é verdade, não faz tanta diferença assim, muito pouca gente usa o Facebook ainda. Pelo menos essa é a minha visão, tá? Posso estar errado, tá? Às vezes eu tenho essa ideia, porque eu usei muito o Facebook no passado, mas eu meio que abandonei o Facebook já tem um tempo, raramente apareço por lá, né? Agora, o X eu vejo como a rede social mais importante para a política. Por quê? Porque é a rede mais usada? Não é. É muito pouco usada. É uma rede que é usada pelo pessoal que discute política. E aí que faz a diferença. Por quê? Porque quando você está no X, é do X que os assuntos vão para as outras redes sociais. Então isso acaba fazendo diferença. Por mais que seja uma rede relativamente pequena, muito pouca gente participa do X, ela acaba tendo um impacto muito grande, né? O YouTube também. O YouTube é uma rede social que é mais do que uma rede social, já é quase uma TV aberta, que a gente está falando. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre o YouTube e a nova televisão. Muita gente assiste televisão no YouTube, quer dizer, assiste o YouTube na televisão, né? E é uma rede muito importante. E no Facebook, o Eduardo Bolsonaro ganha nessas 3 do Lula. Olha que coisa. Nem com a ajuda deles de tirar o Jair Bolsonaro, eles conseguem que o Lula ganhe. O Lula só ganha no TikTok e no Instagram, né? Então, aí eles falam que a pesquisa, que não sei o que lá, porque o Lula tá ganhando, o Lula é o máximo, o Lula agora acertou tudo, agora ele vai conseguir aqui, ó. O deputado está à frente em 3 plataformas, X, Facebook e YouTube. Repare que eles colocaram só no terceiro ponto aqui, ó. Porque, peraí, se o Lula ganha em 2 plataformas e o Eduardo Bolsonaro ganha em 3, eles deveriam colocar primeiro o Eduardo Bolsonaro. Não, o Eduardo Bolsonaro ganha em 3. O Lula ganha em 2, né? Não seria o lógico disso? E isso tudo depois de tirarem o Jair Bolsonaro. Se botar o Jair Bolsonaro não tem para ninguém, né? E eu não sei se eles pesquisaram com o Nicolas, né? O Nicolas Ferreira entrou nessa coisa aqui, provavelmente não, né? Eles não iam botar o Nicolas Ferreira aqui, porque também ia ser covardia com o Lula, né? Então é isso que eu falo para vocês. O pessoal que está num desespero de tentar melhorar a imagem do Lula, porque está todo mundo vendo que o Lula se ferrou nessa história, né? Que não vai conseguir acordo nenhum com o Trump, e aquela fala dele sobre o traficante ser a vítima do usuário, pegou mal pra caramba. Aí tá hoje um tal de tentarem melhorar a imagem do Lula, não porque o Lula tá ganhando tudo, o Lula vai ser o candidato, vai ganhar a eleição e não sei o que lá. Tá um desespero desse pessoal, que eu não sei porquê, tá bom, vai ganhar, beleza, vamos ver como é que vai ser ano que vem, né? As pesquisas agora estão dizendo, segundo vocês dizem, né? Aqui, ó, a surra digital da oposição continuou. Lula e sua equipe só conseguiram começar a sair das cordas quando passaram a alinhar assuntos de apelo popular com postagens capazes de provocar engajamento. O primeiro tiro certeiro foi dado com a promessa de cobrar mais impostos de quem ganha mais para reduzir o fardo de quem ganha menos. Isso aqui eu discordo. O que acontece nesse caso é que eles prometeram cortar imposto. Cortar imposto é uma coisa que realmente ajuda. Cobrar de quem ganha mais faz muito pouca diferença, mas cobrar menos imposto realmente ajuda, né? Enfim, esse negócio todo que eles estão falando aqui, o pessoal explicou muito bem aqui, ó, que na verdade tem mais de 3 mil aqui, ó. A vantagem petista só ocorre porque houve uso de robôs, perfis que fariam mais de 3 mil postagens por dia. Exatamente. Detectamos que o crescimento do PT nas redes sociais é inorgânico. Um monitoramento de plataformas feito pela ferramenta Brandwatch reforçou a suspeita. De acordo com o estudo, o perfil mais ativo publicou no período 13 mil vezes sobre o Lula, uma média de 214 menções por dia.
Não chega, não tem como um humano fazer isso, né? Enfim, o ponto dessa história toda é isso. O Lula está crescendo porque está usando armas de robôs e coisa e tal, que ele criticava Bolsonaro por usar. Aí que vem minha grande questão. Se era proibido o Bolsonaro usar, se não podia contratar robô, agora é o governo federal, o governo Lula está pagando por robôs. Imagina o Alexandre de Moraes com o inquérito das fake news, sabendo que o governo Bolsonaro pagou robôs para atuarem na internet. Imagina o que ia ser, a tragédia que seria, né? Porque a verdade é essa, ele fez um inquérito das fake news, mas nunca conseguiu descobrir o tal gabinete do ódio, porque ele não existe. Né? Não existe um gabinete do ódio. O que existe é uma população que concorda com as ideias do Bolsonaro. E isso é que existe de verdade. E aí o Lula está tentando substituir isso pagando o robô. Vai se ferrar. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, engajamento inorgânico piora no longo prazo a sua conta. Melhora no curto prazo? Melhora, o que eles estão vendo aqui. O Sidônio está gastando uma grana danada, botando um monte de robô para falar um monte de merda, e não está chegando a lugar nenhum no final das contas. Mas o pior é isso. Vai piorar a situação do Lula para 2026. Anota o que eu estou falando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.